Olá, tudo bem? Quer destravar de vez o jeito de fazer perguntas em inglês? Então se prepara porque hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar isso de uma vez por todas. Bora lá? Então, a grande questão é essa, né? Em português, a gente tem um jeitinho todo nosso para fazer perguntas que, olha, infelizmente, não funciona em inglês. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para a gente não errar mais. E é aqui que mora a primeira armadilha para nós falantes de português, a tal da entonação. A gente usa e abusa disso, né? Mas em inglês, a história é um pouquinho diferente. Em português, a mágica está toda na voz. A mesmíssima frase com as mesmas palavras pode ser uma afirmação ou uma pergunta. É só mudar o tom. Você é brasileira. Agora, você é brasileira? Viu? Simples, né? Pois é, em inglês, se a gente tentar usar essa mesma técnica, não vira uma pergunta de verdade. Falar "You are Brazilian" com essa subidinha no tom soa estranho, sabe? Quase como se a frase estivesse incompleta. A estrutura da frase precisa mudar. Tá, então, como é que se faz? Vamos lá para a nossa primeira chave. Aqui abre a porta das perguntas em inglês. O famoso, o queridinho, verbo to be. O processo é quase como o de um detetive, olha só. Quando a gente pega uma frase afirmativa e quer transformar numa pergunta, a primeira pista que a gente tem que procurar é o verbo to be, ou seja, as palavrinhas am, is ou are. Vamos pegar um exemplo bem prático. A frase afirmativa, she is a doctor, ou seja, ela é uma médica. O verbo to be tá ali, ó, bem na nossa cara. E agora, a transformação, a mágica. A regra é super simples. O verbo to be simplesmente pula lá para o começo da frase. Então vira, is she a doctor? Pronto, agora sim, temos uma pergunta com a estrutura certinha. Ok, entendi. Mas e quando a frase não tem o verbo to be? Aí que entra a nossa segunda chave, um verdadeiro ajudante que a gente chama para jogo. O verbo auxiliar do ou does. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque, vamos combinar, a maioria das frases não usa o verbo to be. E aí, o que a gente faz? É nessas horas que a gente precisa de uma forcinha extra. Esse verbo auxiliar é um conceito super importante. Pensa nele como um sinalizador. Ele não tem uma tradução ali na frase. A única função dele é aparecer para avisar. Opa, pessoal, atenção, isso aqui é uma pergunta. E qual ajudante a gente usa? A regra é bem clara e depende de quem está fazendo a ação na frase. Para I, you, we e they, a gente usa o do. Agora, para a terceira pessoa do singular, he, she e it, a gente usa o does. Vamos ver outro exemplo, agora sem o verbo to be. A afirmação you speak English. Você fala inglês. Uma frase simples e direta. Para transformar isso numa pergunta, a gente olha o sujeito. É you. Então, nosso ajudante é o do. A gente simplesmente coloca ele lá na frente e pronto. Do you speak English? O do tá ali só para fazer o trabalho de sinalizar que é uma pergunta. Agora, atenção máxima aqui. Vamos falar do ponto mais importante, a dica que vai evitar o erro mais comum de todos. Eu chamo de a regra de ouro. Grava isso, sério, é crucial. Se o ajudante do ou does já está na frase, ele já fez todo o trabalho de conjugação. O verbo principal, então, pode relaxar. Ele volta para sua forma base, sem nenhuma mudança. Olha só o erro clássico. A gente pensa, se é she, o verbo precisa daquele S no final. Só que nesse caso, não. Dizer does she speaks English tá errado. O certo é does she speak English. Por quê? Porque o does já tá carregando essa conjugação. O auxiliar faz o trabalho pesado, lembra? Ufa! Então, para fechar com chave de ouro, vamos organizar todo esse conhecimento. Pensa nisso como um novo superpoder que você acabou de adquirir para se comunicar muito melhor em inglês. Então, o seu processo mental a partir de agora é este, ó. Primeiro, bate o olho e procura o to be. Achou? Joga ele lá para o começo. Não achou? Chama o do ou o does para começar a frase. E por último, mas não menos importante, a regra de ouro. Usou does, o verbo principal fica quietinho na forma original dele. Simples assim. Se esse vídeo te ajudou a entender de vez como fazer perguntas em inglês, deixa o like, compartilha com quem também estuda e se inscreve no canal para continuar aprendendo de um jeito leve e divertido.